continuando a nossa amostra, agora a gente vai com o curso de design, que começa agora, né, às 5h30 e vai até às 6h30. Então, é com você, Elizabeth, e eu espero que seja muito produtivo para vocês e que vocês consigam tirar as dúvidas. Oi, gente. Queria primeiro agradecer a toda a organização pelo convite, por esse evento. Eu acho que é muito importante a gente estar conhecendo os cursos, não apenas as pessoas que estão pretendendo agora entrar na faculdade, mas também a gente, querendo ou não, a gente conhece outras profissões que a gente só sabe o que é genericamente. E é muito legal a gente estar aqui compartilhando experiências e conhecendo outros cursos. E, bom, como já disseram, meu nome é Elizabeth, mas podem me chamar de Beth. Eu sou técnica em multimídia pelo IFRN e graduanda em design pela UFRN. Eu disse aqui que eu sou técnica em multimídia porque, na verdade, eu conheci o design por lá. Nesse curso, a gente vê muitas coisas sobre várias mídias, né, como o próprio nome. A gente vê muito sobre vídeo, sobre áudio, sobre jogos, sobre web, e a gente acabou vendo também muito design. E foi aí que eu descobri que design existia, né? Às vezes eu ouvia a palavra, mas eu não sabia que era uma profissão de verdade. E aí, quando eu descobri, eu fiz vários trabalhos, eu estudei, eu apliquei, eu trabalhei nessa área. Então, eu tive esse privilégio de conhecer o design antes de entrar na graduação. Então, eu entrei sabendo que eu queria isso. Sendo que eu sei que nem todo mundo tem esse tipo de conhecimento prévio. E por isso que eu acho muito importante tudo o que está acontecendo aqui e tudo mais. Mas beleza, então o que é design? É, é um pouco complicado, na verdade, definir exatamente o que é design. Principalmente também porque é uma palavra em inglês, é uma palavra difícil. Nem todo mundo sabe o que é design de fato, o que faz. A gente sempre brinca muito porque, como é uma palavra em inglês, as pessoas acabam errando muito a escrita dela. Então, eu até falei, né? Tipo, não é design, é design, né? Às vezes as pessoas também chamam de designer com um R no final, sendo que, na verdade, designer é o profissional e design é a profissão. E tudo bem, né, gente? É uma palavra em inglês, ninguém precisa saber inglês. E isso dificulta um pouco também as pessoas. Não tem uma definição exata. Ser uma profissão nova, tipo, como é que eu vou explicar para minha avó o que é design, sabe? E também é uma profissão nova, não só no mundo, mas muito no Brasil e no Rio Grande do Norte. O curso de design da UFRN tem apenas 10 anos. E sendo 10 anos, apenas 5 turmas se formaram até agora. Então, são poucos profissionais dessa área de fato aqui. Então, dá para entender porque que as pessoas não sabem o que é design. E é muito difícil definir, na verdade. Se você for olhar no Google ou no dicionário, alguma coisa assim, você vai ver conceitos parecidos com esses. Que design é a concepção de um produto, no que se refere à sua forma física e funcionalidade. E aí eu destaco aqui, né, a concepção de um produto, é criar um produto. E ele fala, produto podem ser de diversos produtos, seja máquina, utensílio, mobiliário, embalagem, publicação, etc. Aqui ele foca em produto, mas é mais do que produto, né? Pode ser um produto tipo objeto, mas pode ser um produto, um projeto gráfico, um projeto digital. Então, a aplicação do design é muito ampla. E E o design tem muito a ver com forma e com função. Às vezes a gente pensa muito, né, na forma em si, dos objetos, das coisas, e pensa que design é só aquilo, é só o que a gente vê, mas na verdade a gente tem todo um pensamento prévio sobre o que é que aquilo vai servir, para que aquilo vai ser. Então tem muito disso também. Tem outra definição, né, que tem muito sobre desenho. As pessoas sempre associam muito design a desenho. Não é a mesma coisa. A gente entende, porque design é uma palavra em inglês, e no inglês é um sinônimo de desenho. Então as pessoas usam muito aqui essa palavra para desenho lá. E acaba que aqui a gente também usa. E acaba que o design, na verdade, ele é usado para a gente referir coisas que nem são design de fato.
a gente conhece muito, a gente sempre fala sobre o exemplo clássico do design de sobrancelhas, que foi um termo que está muito consolidado, as pessoas sabem o que é e tal, mas se a gente pensa na definição de design no que a gente estuda na faculdade, por exemplo, é uma coisa muito distante do que realmente é design. Mas sim, a gente tem desenho, e o desenho para uma forma de representar os objetos. Mas isso é só uma das coisas que o design faz, porque o design ele é muito amplo. Bruno Munari, ele é um designer muito famoso, pesquisador. E ele diz que o design não tem estilo nenhum e a forma final dos seus objetos é o resultado lógico de um projeto que se propõe resolver da melhor maneira todos os componentes de um problema. Eu destaquei 3 palavras bem importantes, né? Que o design tem muito a ver com a forma, sim, mas na verdade a forma é o resultado final, porque a gente tem um longo projeto que a gente faz para resolver um problema. Então tem muito a ver com isso. Eu até separei aqui uma forma mais fácil de um pouco visualizar que existe um problema e a gente pensa numa solução, sendo que a gente utiliza de um processo, também é muito importante, que a gente não começa do nada, a gente não pega um papel e começa a sair uma ideia, assim, brota a ideia mais mágica do mundo na nossa cabeça e a gente coloca no papel, né? Não é assim. A gente usa um grande processo para chegar na solução que a gente está, para chegar em uma solução. E tudo isso faz parte de um projeto. Então, se a gente pensa assim, o design tem muito a ver com projetar. E o projeto, né, ele pode ser finalizado na nossa solução, ela pode ser de várias formas. Como a gente já viu, o design ele pode ser um produto, ele pode ser um artefato gráfico, ele pode ser um artefato digital. Então a gente pode solucionar qualquer que seja esse problema de diversas formas. E aí eu trago para vocês que você não precisa saber desenhar para fazer design. Todo mundo acha muito isso aqui, tipo, poxa, eu não vou fazer design porque eu não sei desenhar. Mas não é assim que funciona. Primeiro que, tipo, você não vai precisar, para ser designer, saber desenhar super realista e tudo mais. Não tem para que isso. Na verdade, você só precisa se expressar visualmente. É tipo, você vai ter uma ideia, você vai criar, você vai ter ideias e você precisa tirar a ideia que está na sua cabeça e colocar num papel para que as pessoas possam entender. Tipo assim, você pode assim, tipo, descrever a sua ideia, mas você não consegue com as palavras conseguir, tipo, demonstrar tudo que está na sua cabeça. Então, o desenho, ele é uma forma da gente conseguir expressar nossas ideias para as pessoas, até porque o design é muito multidisciplinar, então muitas vezes a gente vai estar trabalhando em conjunto, então a gente precisa estar demonstrando a nossa ideia aí no papel. E também tem a questão, gente, que na real todo mundo sabe desenhar. Se você sabe fazer um bonequinho de palito mesmo, você sabe desenhar. Isso é um desenho. Então, assim, as pessoas associam muito, tipo, saber desenhar com saber desenhar, tipo, bem, ou super realista, mas não é isso que a gente precisa. A gente só precisa conseguir expressar as nossas ideias no papel, às vezes nem só no papel, né? A gente pode expressar as nossas ideias de várias maneiras, com vários materiais. E também tem a questão que o desenho, como qualquer outra coisa na vida, ele é algo que você não nasce sabendo, é uma coisa que você desenvolve. Então, se você quer se aperfeiçoar no desenho, você precisa de prática. E tendo prática, você vai conseguir chegar em um nível muito bom de tipo, realismo de desenho. Sem falar que na faculdade a gente tem matéria de desenho. Mas é aquilo, gente, a faculdade é um lugar para vocês aprenderem. Então, vocês não precisam entrar sabendo de tudo. Eu acredito muito que a gente precisa gostar daquilo. Se a gente gosta, a gente vai aprender. Então, enfim, você não precisa saber desenhar para fazer essa faculdade. Um professor meu, ele dá até um exemplo, né, do Oscar Niemeyer, um grande arquiteto, que ele faz as suas ideias, ele não faz com perfeição no papel para mostrar para os outros arquitetos e engenheiros para as construções. Ele não faz tipo uma coisa super realista. Ele só coloca a sua ideia no papel para que as outras pessoas entendam. Então, se você faz isso, já está ótimo.
Outra questão muito importante é que a criatividade ela não é um dom. Muitas pessoas dizem, poxa, mas eu não sou criativa, ou esse tipo de coisa, mas isso não existe. Porque, na real, assim, todos nós somos criativos. Só que a gente não exercita isso. Tudo é uma questão de prática, de exercitar. Então, isso não existe, não é um dom. Não é... E outra coisa, assim, o que a gente cria não cai do céu, como eu já falei. Não é como se a gente começasse num papel em branco e fizesse, assim, do nada surge nossa ideia. Não é assim que acontece. A gente usa de muitas ferramentas e técnicas no nosso próprio processo para a gente conseguir chegar em uma ideia, em pensar na ideia. Então, tipo assim, existem várias ferramentas, desde as pesquisas com o usuário para saber o que é que o usuário quer, o que é que o usuário não quer, o que é que ele precisa. Então, assim, a gente entende muito qual é o problema, a gente vai delimitando para quais caminhos a gente está indo. Então, não é uma coisa que a gente cai de paraquedas em um problema e tem que resolver aquilo de qualquer forma. A gente vai delimitar muitas coisas, usar ferramentas, tanto para nos auxiliar a entender o problema e para qual caminho a gente deve seguir, tanto para, de fato, na hora de criar, que quando a gente vai criar um produto e fazer o nosso projeto, também tem ferramentas para exercitar a criatividade, para a gente, assim, umas ferramentas muito conhecidas, né? O Brainstorm e o Mapa Mental, que são duas ferramentas, assim, eu acho que são as mais conhecidas, que são ferramentas que auxiliam a gente a ter as ideias, de botar para fora, entender que a gente pode ter ideia ruim, sim. A gente não pode iniciar com ideia boa, não é assim que funciona. Então, é importante a gente ter noção que criatividade não é um dom. E sim, tudo é muito um processo. A gente tem muitas coisas para auxiliar nisso, se você não se sente tão seguro. E, enfim. Outra questão também muito importante é que o design ele não é sinônimo de estética. Muitas pessoas têm uma ideia muito errada do design, elas pensam muito no design como algo bonito. Não vou dizer que a gente não pensa nisso, porque é claro que a gente pensa. Até porque quando a gente faz um produto, a gente faz algo para uma pessoa. A gente não está fazendo para a gente está fazendo para alguma pessoa. E a gente também pensa em produtos agradáveis. A gente quer que as pessoas gostem daquele produto, se sintam bem com aquilo. Então, acaba que a estética é uma questão mais de harmonia, é uma coisa que a gente trabalha assim. Enfim, mas não quer dizer que o design ele é só aquilo, porque o design ele não é sinônimo de estética. A gente tem que pensar em várias outras coisas além disso. Eu trouxe esse exemplo, que é um exemplo clássico em design, assim. Sempre vão usar esse exemplo para falar desse tipo de coisa. Que é um espremedor de laranja muito famoso. E é, ele divide, assim, as pessoas dividem muito a opinião sobre esse produto. Muitas pessoas o adoram ou odeiam. O que acontece é que as pessoas acham muito bonito a forma dele. Ele é diferente dos outros espremedores de laranja. Ele tem uma forma diferente, um material diferente. As pessoas acham bonito. Porém, algumas outras pessoas, quando vão usar, quando fazem testes, né, para usar esse produto, você bota a laranja e você espreme, você consegue sim tirar o suco da laranja, que cai ali no meio, né? Aqui no meio, quando coloca o copo aqui. Sendo que, então, assim, ele tá funcionando, porque o suco Meu Deus, gente, calma aí. O suco da laranja caiu no copo. Porém, acontece que o suco ele também cai nessas perninhas, sabe? Essas perninhas que estão sustentando, também cai o suco da laranja por ela. E acaba que mela a mesa o suporte que a pessoa está usando esse produto. Então você pensa, poxa, é um produto bonito. É, é bonito, ele funciona de certa forma. Porém, ele tem essa coisa desagradável de que ele mela a mesa que você está usando. Então, você pensa, poxa, então vale a pena ele ser tão bonito, mas ele ser tão desagradável a ponto de, tipo,
de eu não gostar de usar esse produto, de ele sujar o local de trabalho. Então, assim, o designer, quando ele faz um produto, ele precisa testar com o usuário. E fazendo testes, a gente descobre esse tipo de falha que pode acontecer. E isso é tão importante quanto a forma dele. Então, a gente percebe que no design a gente não pode pensar só em estética. E, na real, a gente não pensa só nisso. Porque, na verdade, o design é muito sobre problemas, é sobre resolver problemas, é sobre encontrá-los também. O design também é muito sobre processo. Porque, como eu já disse, a gente faz toda uma série de pesquisas. A gente pesquisa com o usuário, a gente pesquisa com os locais, a gente tenta entender o problema, a gente vai a campo, a gente testa, a gente conversa com outras pessoas de outras áreas, porque, né, como eu falei, o design ele pode estar, assim, sempre dizem isso, né? Mas o design ele pode estar em todos os lugares. Sendo que é claro que a gente não tem todo o conhecimento do mundo. Então a gente precisa conversar com pessoas de outras áreas para nos auxiliar ou fazer junto. Então a gente tem essa conversa interdisciplinar, a gente testa, a gente prototipa. Então é muito sobre processo. E o design também é sobre ser útil. Porque do que adianta a gente criar um produto que não serve para nada? Esse exemplo é muito bom, né? Como é que não funciona. Se a gente pegar, a água não vai cair onde deveria. E para que serve isso? Então a gente precisa pensar em coisas que são úteis de verdade para as pessoas. Pensar em como. E também pensar em como o que é que as pessoas precisam. Porque a gente não pode criar coisas que as pessoas não precisam. A gente cria para as pessoas. Design também é sobre ergonomia. É, porque a gente não fala só sobre o produto em si, né? A gente pensa em como o corpo da pessoa vai, como é que diz? Como é que ele vai fazer aquela ação? Até o que é que você vai mexer? Como é que vai estar a sua posição? E essas coisas influenciam na saúde da pessoa. Por isso é muito importante a gente trabalhar com ergonomia. Eu acho que assim, a gente escuta muito falar de ergonomia em cadeira, né, pela postura. É tudo um estudo de ergonomia que a gente faz no design. A gente também vê ergonomia muito em mouse, por exemplo, porque tem a nossa mão, né, para que ela não doa e tudo mais. É um estudo de ergonomia que a gente tem em todos os produtos. Enfim, design também é sobre forma, que eu não sei por que não tem a imagem aí, mas apesar de eu ter falado várias vezes que design não é só estética, que design não é só visual, essa é uma parte importante de toda a forma. O negócio que a gente precisa pensar em tudo junto. E porque o design ele precisa estar, todas as coisas precisam estar interligadas. Você precisa criar um produto, você vai criar a forma dele, mas a forma dele precisa ser ergonômica para que ele seja confortável, para que não cause dor, para esse tipo de coisa. Mas para isso você vai precisar pesquisar, você vai precisar testar com pessoas. Então está dentro de um processo e tudo é um projeto para resolver um problema. Então, todas essas coisas estão muito interligadas no design. E a forma, apesar de não ser a única coisa que design quer dizer, é a coisa final, é o que as pessoas têm contato, é o que você vê. Você não vê o processo que a gente faz, mas você não vê. Você vê a forma final. Ela é tão importante quanto as outras coisas também. Bom, falei sobre o que é design, mas não falei sobre a faculdade de design, né? É porque, assim, definir design é muito difícil e acho que é importante que a gente deixe de ter essa visão generalizada. Por isso que eu falei tanto sobre o que é design. Mas, assim, tem muito mais coisa para falar também, né, gente? Mas, enfim. A faculdade, primeiramente, você precisa tomar uma decisão antes de entrar, que é escolher se você quer fazer bacharel, licenciatura ou tecnólogo.
Primeiro que não existe curso, pelo menos aqui no RN, de design de licenciatura. Então, você já exclui essa opção. Não que você não possa ser professor de design. Quando você termina a graduação, você pode ser professor de ensino técnico. E quando você faz mestrado, ou doutorado, ou pós-doutorado, você pode ser professor de graduação. Então, assim, você pode ser sim professor de design e não precisa fazer licenciatura de fato, até porque não tem esse curso aqui, pelo menos. Não sei outros lugares. E nós temos a outra opção que seria bacharel. E no bacharel, né, em qualquer curso, o bacharel ele é um tipo generalizado, como dizer, é tipo assim, o curso de design, bacharel, vai mostrar as várias áreas de design que você pode estar aplicando. Então, eu não vejo só design gráfico. Eu vejo todos não, né, gente? Porque todos são muito. Mas a gente vê muitas aplicações do próprio design. Então, a gente tem uma visão introdutória e geral do design. A gente não foca exatamente em alguma área, a gente vê várias áreas. Já no tecnólogo, a gente foca em uma área específica. Muitas pessoas acham que o tecnólogo não é uma graduação, mas na verdade ele é sim, assim como bacharel, assim como licenciatura. A diferença é que o tecnólogo, ele, como eu já falei, ele foca em uma área. Ele não vai fazer uma visão ampla de várias áreas naquele curso. Ele é específico. Isso não é ruim necessariamente. Então imagina assim, poxa, eu quero fazer design gráfico. Eu não gosto das outras áreas de design. Eu gosto da área de design gráfico. Então, existe o curso tecnólogo em design gráfico. E nele você vai você vai estudar especificamente essa área do design. E ele é um pouco mais curto. Geralmente o tecnólogo é de 2 a 3 anos. Mas só é um problema. O bacharel geralmente é maior, porque ele vê várias áreas. E como o tecnólogo é específico, o tempo é um pouco menor na faculdade. Então, eu faço o curso bacharel, porque eu, particularmente, gosto de todas as áreas do design. Eu sempre falo muito isso, que eu gosto do design, e a aplicação no design que eu vou, aí vai depender do projeto que eu estou fazendo. Então, assim, para mim, vale a pena, valeu muito a pena eu entrar no bacharel. Mas se você, assim, tem certeza que você quer ir para uma área específica, então, assim, o tecnólogo também vale muito a pena. É, aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem só um curso de design, que é o design da UFRN, que é o curso bacharel. E a gente tem alguns tecnólogos de design aqui, que eu me lembro, a gente tem design gráfico, design de interiores e design de moda. Inclusive, vai ter, eu acho que depois de amanhã, a apresentação do curso de moda. Então, aí já fica aí se alguém se interessar. Eu acho que a gente tem design gráfico de interiores e moda na UNP e em alguns outros lugares que eu não sei exatamente. Mas, enfim, se vocês pesquisarem, vocês conseguem encontrar. Ok. Eu trouxe aqui algumas matérias do curso que eu faço, que é o bacharel. Não são exatamente essas matérias, né? Eu trouxe um pouco menos para não ficar muito grande, apesar que já está grande. E eu mudei alguns nomes só para poder caber, assim, para ficar mais fácil. A gente tem uma grande base de introdução ao design, e aí vocês vão ver, né? A gente estuda a introdução ao design, que vai ser assim, a matéria que vocês vão parar e, tipo, ver o que é design, vocês vão ver tudo que eu falei, ou muito mais, porque tem muita coisa. A gente tem expressão visual 2D e 3D, onde a gente aprende a se expressar visualmente, tanto no papel, de fato, tanto tridimensionalmente, já que quando a gente trabalha em produto, a gente também não precisa só se ater ao desenho, a gente pode usar outras coisas, né? A gente tem desenho de observação, a gente tem desenho em computador, tanto 2D quanto 3D. A gente aprende linguagem visual, tem desenho geométrico e desenho técnico. Tem metodologia do projeto, a gente estuda modelos e materiais, porque se a gente faz produtos, a gente precisa saber qual material que vai ser aplicado. Apesar de que a gente, assim, a gente não vai ser tipo, especialista em materiais.
Por isso que a gente trabalha com outros profissionais. Então, tipo, engenharia de materiais, se a gente precisar, eles são, tipo, podem ser um grande parceiro nesse momento. Né? Mas, enfim, mas a gente tem, né, um pouco de estudo sobre materiais. É teoria dos signos, que não é astrologia, gente, é semiótica. Teoria das mídias, a gente também fala sobre design sustentável, que é uma coisa muito importante, assim, acredito eu. A gente vê a história das artes, a gente tem 3 histórias das artes. A gente vê a ergonomia do produto, que é tudo aquilo que eu já falei, ergonomia informacional, que é ergonomia aplicada digital, reprodução gráfica, que é sobre design gráfico e animado. Enfim, no curso da UFRN, a gente tem 3 focos, que é projeto de produto, programação visual e mídias informáticas, que seria design de produto, design gráfico e design digital. Então, a gente tem essas matérias, né? A gente tem 7 matérias de projeto de produto. Isso significa que a gente vai fazer, no mínimo, 7 produtos, né? A gente vai fazer um em cada um. Não que a gente não possa fazer nessas outras matérias, mas essas são específicas para isso. E aí é muito legal, porque a gente aplica, a gente faz vários produtos. Tipo, a gente tem matéria de projeto de produto, que a gente faz um produto imobiliário. Em outra, a gente faz um produto aeroespacial. Em outra, a gente faz um produto de tração, um veículo de tração humana. No outro, a gente faz um produto de moda ou acessório. Então, a gente vê o quanto que pode ser diversificado, né? Em programação visual, a gente faz identidade visual e diagramação de revista, livro. Em mídias informáticas, a gente aplica sites ou aplicativos. Então, assim, a introdução do design no bacharel, ele é muito... Normalmente, são muito parecidas as matérias. Sendo que, querendo ou não, cada universidade, mesmo sendo um bacharel, né, que é um design genérico, não foca exatamente em um tipo de design, ele tem, querendo ou não, ele tem um pouco, assim, tendência de ir para um lado ou para outro. Que, por exemplo, o da UFRN tem muitos projetos de produto, como a gente vê, nós temos 7. A gente também vê gráfico e também vê digital. Então, seria, tipo, esses são os 3 principais, tendo o principal como produto. Então, se você vai fazer a faculdade em outro lugar, eu aconselho vocês olharem o PPC, que é o Plano Pedagógico de Curso. Esse plano, ele é enorme, gente, tem tipo mais de 100 páginas. Eu não estou falando para vocês lerem tudo, não precisa. Mas eu acho que é legal vocês irem lá pulam logo para a parte que tem as matérias, porque aí você vai ver quais as matérias que tem naqueles cursos. E aí você vê se está indo para o lado que realmente você gosta. Então, além dessas matérias que eu passei, que são as obrigatórias, a gente também tem matérias optativas, assim como qualquer outro curso, né? Sendo que o design, como a gente pode aplicar em vários lugares, é muito interessante a gente pensar nas optativas, porque às vezes algo que não tem nas obrigatórias e que a gente gosta, a gente pode estar aprendendo na optativa, né? Por exemplo, tem design de serviço como uma optativa e não tem obrigatória. Eu acho que design de serviço é uma área muito massa de design. Então, se você gosta também, você pode aprender isso nas optativas, né? Desculpa, tem várias outras aplicações do design e que você pode estar, se não tem na carga obrigatória, você pode estar vendo na carga optativa. Bom, cansei de falar aqui, gente, meu Deus, estou falando demais. Mas enfim, sobre as atuações do design. No caso, seriam as áreas de atuação. Como eu já falei, a gente pode atuar em muito lugar. Então, assim, eu vou mostrar alguns, mas sempre lembrando que, assim, eu não vou mostrar tudo e não dá para falar de tudo, porque é muita, muita coisa mesmo. Eu vou passar, assim, bem rápido. Eu vou dar, tipo, 2 exemplos, assim, para não ficar muito chato. Primeiro, o queridinho design gráfico super conhecido, eu acho que é a área do design mais conhecida, né? E ele tem muito a ver com... as pessoas pensam muito no visual, né? Porque o design gráfico, ele é muito, muito visual mesmo, né? Na verdade, todos os designers têm uma parte muito visual, mas a gente não pode esquecer que no design gráfico, como qualquer outro, existe todo um processo por trás. E
a gente aplica o design gráfico em diversas coisas. A gente pode fazer identidades visuais, marcas, embalagens, panfletos. Enfim, são muitas aplicações que o design gráfico ele pode estar fazendo. E eu vou até mostrar para vocês aqui um exemplo, que é esse aqui. Que é um... Eu não sei se vocês estão vendo. Será que vocês estão vendo? Acredito que... tá. Desculpa. Esse aqui é o Behance. Depois eu vou falar um pouco mais deles. Eu trouxe aqui um projeto de um estúdio de design de identidade visual. E aí, aqui a gente vê, né, todo o processo, o conceito do projeto. E a gente vê aqui também a construção do símbolo que eles fizeram. A gente vê que a construção ela não é aleatória, ela tem um significado. Então, cada forma dessa significa alguma coisa. Isso é muito legal a gente saber que o designer ele pensa muito nisso também. Que a gente vê também a construção. Isso aqui, né? Grid de construção. Grid é tipo uma espécie de régua que te guia para criar desenhos. E a gente vê o quanto o desenho geométrico ele está presente, né, no design, muito no design gráfico. Enfim, esse grid de construção é onde as pessoas, o que as pessoas usaram para fazer esse desenho, que é legal, que a gente vê que não é um feito à mão aleatório, assim, as pessoas usam todo um pensamento geométrico. Aqui elas falam sobre o significado da tipografia, né, que eles desenharam cada letra e o desenho não foi aleatório. Eles têm um significado para cada coisa. E aqui eles escolheram as cores para usar na identidade e escolheram, como é que diz? Esses ícones para acompanhar a marca que faz parte da identidade, as variações do logotipo e as aplicações que a gente pode ver por aqui. Eu trouxe isso aqui para vocês só para que a gente consiga ver que, na verdade, tem todo um processo. A gente não pensa só naquilo que vai aparecer, e a gente pensa em muitas outras coisas para criar no design gráfico, como em todos os outros, né? Mas, enfim. Gente, tô cansada de falar. Tem um design de produto, que ele é muito amplo, né, gente? Como sempre. A gente pode fazer diversos produtos, qualquer coisa, tipo, a gente pode criar produto para qualquer ambiente, de qualquer tipo. Então, inclusive, assim, eu trouxe 3 exemplos, mas, tipo, não dá para exemplificar um design de produto em 3 exemplos. Mas, enfim, eu vou mostrar para vocês essa colher, que eu achei muito legal, que eu encontrei também no Behance, desse Dominico Justo, aparentemente é o TCC dele, que ele foi um projeto criado a partir de que ele queria melhorar os talheres usados para as pessoas com algum tipo de deficiência manual, para que elas fossem mais aceitas pelas outras pessoas. Então, ele começa com a pesquisa, como sempre, né? A gente, design, a gente pesquisa muito, então ele foi ver quais talheres que já existiam e também o que é que as pessoas, como as pessoas usavam, ou o que é que as pessoas achavam, o que é que incomodava nas pessoas. Então ele estudou quais que já existiam. Depois ele estudou também o funcionamento da mão, como é que as pessoas que têm esse tipo de deficiência, quais são as dificuldades dela. Então, você também estuda isso. E aí você pensa que, tipo, esse é um projeto específico e ele estudou isso. Então, se fosse um projeto de outro conteúdo, sei lá, se fosse um projeto sobre biologia, seria já outra coisa também para se estudar. Então, a gente vê que a gente não sabe de tudo, a gente precisa estudar também outras áreas para além do design. Depois ele começou a esboçar. Com certeza teve muito mais esboços do que isso, porque geralmente quando a gente vai esboçar as ideias, a gente faz muita coisa. Então, ele começou a desenhar possíveis formas para o projeto dele, para o produto dele. Então, no caso aqui, só esboçando mesmo. Depois, ele escolheu a forma que ele queria dar para o produto dele.
escolhendo isso, ele fez o seu protótipo. Ele também, desculpa, pulei a fase aqui. Ele também estudou sobre como as pessoas pegam os talheres, como as pessoas usam. E isso também é uma parte do design muito legal, porque, tipo assim, mano, você imaginar em pensar como as pessoas usam um talher é uma coisa tão banal, uma coisa que tipo, você faz e nem pensa sobre isso, mas no design, quando a gente está estudando determinada coisa, a gente pensa muito em coisas que as pessoas até acham óbvio ou nem param para pensar, e eu acho isso muito legal. Então, ele fez esse estudo para saber como as pessoas seguravam os talheres. E ele chegou no protótipo, onde ele pegou aquele projeto que ele estava, aquela forma que ele estava trabalhando, ele fez um protótipo, né? Ele pegou materiais baratos e fáceis e montou para ver se estava encaixando na mão direito, se estava realmente uma forma que estava agradando, se dava para fazer as coisas que deveriam fazer. E ele fez isso, o protótipo, a gente usa materiais baratos. Por quê? Porque o protótipo é realmente para a gente encontrar os erros. E a gente encontrando os erros usando esses materiais baratos, não tem problema a gente refazer, porque, enfim, a gente não gastou muito dinheiro. Então é muito importante a parte de prototipagem no design. E aí depois, né, ele desenvolveu, ele fez a modelagem 3D, depois ele estudou os materiais, escolheu os materiais que seriam usados para a criação daquele produto. Depois ele fez a impressão 3D. E, enfim, né? E aqui embaixo, né? Eu gosto de que mesmo assim, mesmo a gente tipo, vendo muito claramente a ideia que ele teve, o trabalho está em desenvolvimento. Então, você pensa, poxa, mas já acabou. Mas na real, não. Na real, a gente precisa, por exemplo, testar com usuários, que são aquelas pessoas que vão usar. E é muito importante isso. O design, às vezes, é um processo muito cíclico, porque a gente precisa testar e consertar o que está errado e voltar de novo. E, enfim, eu trouxe só esses dois exemplos para vocês verem um pouco o design gráfico e o design de produto mais aplicado. Porque às vezes a gente só vê o final, a gente não vê o processo. E eu acho que é legal vocês verem um pouco do processo de design. A gente também tem o design digital. E o design digital, gente, pelo amor de Deus, é uma coisa que hoje em dia, assim, é super amplo, é super, tipo, tá em todo lugar. Inclusive, eu até botei um exemplo, né? Eu fiz esses slides meus na apresentação do Google. E essa apresentação do Google, não a que eu fiz, mas o menuzinho, os slides ali do lado, todas essas coisas, elas fazem parte do design digital. Um designer fez aquilo. E o design digital a gente pode até dividir em duas partes. Desculpa. A gente pode dividir no design de experiência do usuário, que é o UX, o X, e interface do usuário, que é o UI ou o I, né, gente? A interface do usuário é tudo que a gente vê. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é uma interface. Então, o designer trabalha com a interface das coisas digitais, sejam elas no celular, sejam elas no computador, sejam elas, sei lá, num relógio inteligente. Então, tudo isso é a interface do usuário. Mas a gente também trabalha na experiência do usuário. A gente também pensa antes, muito antes daquilo ser pronto, pensar como a gente sempre pensa nas outras coisas também. O design é muito isso, né? É sobre pensar as necessidades das pessoas, pensar também o que é que já tem, o que é que tá ruim, o que é que tá bom, e melhorar, também entender como as pessoas usam, se as pessoas estão achando ruim, usar determinado serviço por algum motivo. Tudo isso, o designer digital que mexe com a experiência do usuário, ele vê isso. Ele vê a avaliação das pessoas na interface, o que as pessoas gostam, o que as pessoas não gostam. Então, tudo isso é muito importante e as pessoas não veem, né? A gente só vê a parte da interface do usuário. A gente não vê o trabalho que o designer tem na experiência do usuário, mas ela está presente. E faz muita diferença. E o design, assim, ele pode ele tem vários outros desmembramentos, né, de aplicação, né, tipo, o design gráfico também pode ser design de embalagem, e
Enfim, né? Tem muitas aplicações. Essa aqui, gente, particularmente, eu adoro essa embalagem de macarrão. E aí pensa que a gente não precisa só pensar no que vai vindo, tipo, no que vai ser impresso. A gente também pode pensar nos produtos que estão dentro, tipo, o macarrão. Essa embalagem do macarrão com certeza vai se destacar entre as outras embalagens que tem no supermercado. É muito mais divertido você olhar para isso, chama mais sua atenção. E esse é um ótimo trabalho de um designer de embalagem. O designer também pode ser o design editorial, que seriam aquelas pessoas que fazem a diagramação, seja das revistas, seja nos livros. Elas pensam nas imagens, nas cores, nas figuras, onde é que vai ficar organizado todas as coisas, dentro ou fora dos livros ou revistas. Né? Também pensam nas capas, também, por exemplo, em livros infantis, onde tem aqueles pop-ups que soltam do papel, também faz parte do design editorial. Existe o design de interiores, que é aquela pessoa que pensa em como organizar as coisas dentro de um ambiente, em como otimizar espaço, em como usar a luz, localizar as luzes, localizar os, os mobiliários. E o designer de interiores pensa nisso, mas também ele pode produzir, por exemplo, produtos mobiliários. Então, assim, sempre as áreas de design vão estar se comunicando uma entre as outras. E aí, caramba, você pensa assim, quanta área? Tipo, isso é legal porque, enfim, você pode aplicar em qualquer lugar. Tipo, poxa, nossa, eu sou uma pessoa que adora coisa digital. E aí você aplica o design, que é o que você vai estudar, espero que você estude, e você aplica isso numa coisa que você gosta. Mas também é um pouco desesperador, porque é muita coisa, às vezes a gente gosta de muita coisa e não sabe exatamente onde você quer, que por exemplo é o meu caso. E, enfim, é, é muita coisa e, tipo, eu mostrei assim uma parte, mas existem muitas outras coisas que existem, coisas que até mesmo eu posso nem saber direito, porque, enfim, né, gente, ninguém sabe de tudo, pelo amor de Deus. Então, são muitas coisas, pode ter alguma outra área até que você goste mais do que as que eu apresentei, e eu aconselho vocês a procurarem, porque, enfim, vocês podem achar algo muito legal. E aí você me fala, tá, Beck, para de falar aí, porque o que tu quer saber é de dinheiro. Isso era uma coisa que eu não queria muito, assim, falar, porque é uma coisa muito complicada. Mas eu trouxe aqui, já que eu pensava que alguém já ia perguntar, eu trouxe logo, já não sei se vou responder o que vocês querem saber mesmo, mas vou tentar falar, enfim, o que dá para eu falar. Sobre estágios, empregos e salários. Primeiramente, estágios. Gente, o design, como eu já mostrei, falei, repeti muitas vezes, o design ele pode estar em tudo que é canto. Então, imagina, tem muito estágio, de verdade, tem muito estágio de design, principalmente de design gráfico. Então, assim, vaga de estágio tem muita. Eu digo isso porque acredito que a maioria da minha turma, tipo, maioria pesada, assim, real, tem estágio. E eu sempre vejo empresas postando sobre estágio e tudo mais. Porque o design ele pode estar em qualquer tipo de empresa, seja empresa de design, seja empresa de outro tipo de empresa. Por exemplo, eu sou estagiária no Tribunal de Contas do Estado. E tu pensa, o que, é que você está fazendo, aluna de design, num Tribunal de Contas? Mas na real, o design ele pode estar aplicado em qualquer lugar mesmo. Então, se tu pensa assim, tu vê que tem muito, muito lugar para o designer atuar. E tem muito lugar que não tem ainda designer. Principalmente porque design é uma profissão muito nova. Então, assim, de estágio tem um monte. Mas vocês precisam saber também escolher. Porque também tem muito estágio ruim. Que, tipo, muito tempo, você, tipo, que cobra muito tempo você no estágio e paga muito mal. Então, assim, não vale a pena. Então, você precisa filtrar as opções que você tem. Mas, se você ver isso direitinho, dá super certo. Tem bastante vaga. Assim como empregos, né? Igualmente de estágio, qualquer empresa pode
pode não, precisa de um designer, apesar que às vezes eles nem sabem que precisam. Então tem sim muita vaga para atuar em diversos lugares, só que tem um pequeno grande problema. Como o design é uma profissão não regulamentada, qualquer pessoa sem graduação pode atuar nessa área. Então acaba que tem empregos que desvalorizam o design, inclusive com salários muito baixos. E, tipo, se você pesquisar, tipo, em média de salarial designer, é complicado, principalmente por isso, porque vão aparecer salários muito baixos, sendo que essa não é a realidade. Porque, na real, esses empregos, que são, na maioria, ruins e com um valor muito baixo, eles são ocupados por pessoas que não são graduadas em design. E isso não é muito bom, porque acaba que as pessoas, por exemplo, as pessoas acham que são designers por aprender a mexer num programa de edição, por exemplo, Photoshop, Illustrator. Mas na real, como eu já falei para vocês, né, eu nem mencionei programas para que vocês pudessem ver que na verdade o design vai muito mais além que isso. E aí tem pessoas que acham que por saberem mexer nesses programas são designers. Então, é um problema que existem vagas de emprego que querem essas pessoas que façam qualquer coisa. E aí eles realmente pagam muito baixo, sendo que a gente precisa saber filtrar. A gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente precisa trabalhar em um lugar que reconheça o nosso trabalho e saiba a nossa importância e saiba que a gente não é só uma pessoa que sabe mexer no Photoshop. A gente, na verdade, isso ali é só uma coisa, uma pequena ferramenta dentre tantas outras que a gente usa e que a gente faz. Então, por isso, eu não tenho como trazer para vocês, me desculpem, exatamente quanto é um salário do designer, até porque eu não estou no mercado de trabalho ainda, eu sou estagiária. Mas eu posso trazer para vocês que, hoje em dia, o mercado de design que paga melhor é a área de design digital. Tanto por todos os motivos, né, gente? Que a gente vive um tempo onde a tecnologia está cada vez mais, né? Enfim, como sempre, aumentando cada vez mais. Então, o designer digital, acredito que seja o designer que tem um salário mais alto dentre os outros. Mas a gente nunca sabe, assim. Eu aconselho se, tipo, vocês querem real, não, mas eu quero mesmo saber quanto que o designer ganha. Eu aconselho vocês a irem a um site de alguma empresa que vocês acham legal e procurem as vagas de lá e vejam esses preços, porque média do Google não vai dizer muita coisa para vocês, por todos os motivos que eu falei aqui. Falei demais, como sempre, mas eu ainda vou falar só mais um pouquinho que eu queria recomendar algumas coisas para vocês. Porque, como eu já disse, eu dei só uma introdução aqui. Tem muito mais coisa que vocês podem ver. Se vocês estão interessados mesmo nessa profissão, eu vou aconselhar algumas coisas. Aconselhar não, recomendar algumas coisas para você. Que seria. A primeira seria Abstract, que é uma série da Netflix, que são séries de documentários, né? Tem vários episódios de vários designers. E, tipo, não é uma sequência, então você pode assistir separadamente o que você quiser. E aí são designers de várias áreas. E isso é legal, porque você pensa, pô, não, mas eu quero ver sobre design de design gráfico, exatamente. Você vai lá e você olha e você vai ver como que cada profissional trabalha na área. E você vê todo o processo dele. E eu acho isso muito legal, gente. A Abstract tem uma série muito legal. Tem vários. Esse aqui é o meu episódio favorito, que é desse designer de calçados. E, enfim, tem vários. Tem designer, tem ilustrador, tem arquiteto, fotógrafo, que são áreas que algumas pessoas fazem design e acabam por essas outras áreas, porque tem uma certa proximidade. Tem designer. Ai, gente, vou lembrar não, viu? Mas tem vários tipos de designers lá nesse documentário. Eu aconselho muito vocês assistirem, porque é muito legal. Eu também aconselho vocês a entrarem no Behance, que é um site de portfólio, que eu até mostrei algumas coisas de lá para vocês, que os designers usam muito, inclusive se vocês vierem para esse curso lindo maravilhoso, vocês vão fazer um portfólio lá no Behance, né? Mas enfim, o que eu aconselho vocês a darem uma olhada lá,
para vocês verem o que as pessoas não estão fazendo. E aí lá tem de tudo, tem projeto gráfico, editorial, tem ilustração, tem 3D, tem várias coisas. E eu acho que é um lugar legal para você ver o que as pessoas estão fazendo na área. Então, eu acho legal e recomendo vocês verem. Outra coisa que eu vou recomendar, que talvez seja uma coisa muito peculiar, que nem todo mundo, desculpa, gosta muito disso, são os TCCs. E você pergunta, poxa, Beth, mas por que você está me aconselhando a ver trabalho de conclusão de curso? Eu estou aqui tentando entrar e você já quer que eu veja o TCC? É porque nos outros lugares, né, tipo o Behance, você vê o produto final. Você não vê todo o processo que a pessoa leva para chegar até lá. E eu acho que nos TCCs você pode ver isso claramente. Eu, particularmente, adoro os TCCs de design, porque eu acho muito legal ver as pessoas aplicando design a várias coisas, e muitas delas coisas sociais. E eu acho muito legal como as pessoas conseguem fazer essa ligação. Então, vocês não precisam ler tudo, gente, pelo amor de Deus, é muita coisa. Mas vocês podem, tipo, ver um título interessante, dar uma olhada por cima, para ver o processo das pessoas. Eu acho que é uma coisa muito legal e que vocês vão conhecer um pouco mais do curso. E, ai meu Deus, finalmente, eu não tava mais aguentando falar. Basicamente é isso. Talvez eu tenha esquecido de falar mais algumas coisas, eu vou já olhar as perguntas, mas basicamente é isso. Tem muito mais coisas, sendo que não dá para falar, né, gente? Espero que vocês tenham, pelo menos, entendido um pouco do que é esse curso e do que ele pode fazer, e saber que ele pode fazer muito mais do que isso. E também, eu vou ler as perguntas ainda, mas se vocês tiverem alguma coisa que vocês não querem falar agora, vocês podem falar comigo no Instagram ou mandar e-mail, eu posso mandar esse slide para vocês, ou responder qualquer outra coisa que vocês precisarem, de verdade. Eu sou uma pessoa que eu adoro o meu curso, então, assim, eu adoro falar sobre ele. E então, não se preocupe, se vocês quiserem, pode perguntar, encher de pergunta, que eu vou adorar. Ai, deixa eu ver aqui. Certo, como está o mercado em Natal? O mercado em Natal, principalmente design gráfico, ele está cada vez crescendo mais ainda, assim. Como eu já disse, é um curso novo, não está tão grande assim. Isso não é um problema necessariamente. Isso significa que você pode, por exemplo, criar a sua própria empresa, ser empreendedor. Se não tem tantos estúdios de design, apesar de já ter uma quantidade bem legal de estúdios de design aqui, você pode criar o seu próprio, ser empreendedor. Então, assim, não é um problema não ter muitos lugares, mas na verdade tem muitos lugares, sejam lugares públicos, particulares, porque, como eu já disse, o design pode estar em vários lugares, né? Então, assim, acredito eu que o gráfico, principalmente, é o que tem mais vaga, por exemplo, no mercado aqui de Natal, e o digital também está crescendo cada vez mais. O de produto, aqui em Natal, não é muito, não está grande ainda, mas é uma possibilidade. Já que não está muito, por que não a gente não pode começar isso, né? E tá. Como são as avaliações? Tem muitas práticas? Sim, tem muita prática mesmo. As avaliações, elas variam muito. Tem, para as matérias teóricas, tem muita prova teórica, discursiva, algumas objetivas, mas tem muita coisa prática. Então, assim, a gente projeta muita coisa, a gente cria muita coisa. Mesmo se não for nas matérias de projeto, de fato, os professores geralmente pedem algum tipo de projeto no final. Então, não necessariamente a gente precisa produzir, de fato, com material que seria ideal, porque a gente não tem dinheiro, né, gente, para ficar para tudo isso. Mas a gente consegue fazer modelos 3D ou modelos físicos, protótipos de papelão, de isopor. E, enfim, a gente tem muita prática, sim, muita prática mesmo. Praticamente todas as matérias são teórico-prática. Sempre vai ter prática. Design pesa muito para o lado artístico. Tá. O design, ele tem influências da arte, sim. A arte é muito importante por todos os processos que a gente pensa, tipo, em forma. A arte, ela traz muito pra gente, mas não necessariamente você precisa ter um lado muito artístico para fazer design.
Você vai estudar, sim, história das artes, mas eu acho que esse já é o suficiente para você conseguir aplicar o design. É, assim, eu não sei se eu diria que ele pesa muito pro lado artístico, porque é muito sobre o processo. Então, a gente não vai precisar ter uma super. hum, pensar muito em arte de fato. Só se você quiser. É muito também uma escolha projetual sua. Não sei se deu para entender. Se quiser que eu explique mais, fala que eu explico, tá? Como saber se design é o curso que eu quero fazer? Bom, se você viu tudo isso e você gostou, é porque é porque você quer fazer. É, eu acho que assim o design para você querer fazer design, você quer solucionar problemas, você quer criar coisas, você quer projetar, você quer fazer projetos e você quer entender pessoas, você quer criar coisas novas para o mundo. Então, eu acho que é muito, eu acho que também é muito particular, né? A escolha de que por que é que eu quero fazer design é uma coisa particular. Mas essas coisas que eu já falei e essas coisas que eu falei agora, se você gosta disso, eu com certeza digo que design é seu curso. Venha, por favor. Design maravilhoso, né, gente? Eu escolhi design por ter uma carga. Eu sabia o que era design porque eu estudei multimídia e lá eu tive muitas matérias de design, sobre design e eu já tinha mesmo aplicado design, trabalhado em projetos de design. Então, eu fui para o curso sabendo muito o que eu queria. E eu soube que era aquilo porque, na verdade, eu nem estava procurando aquilo, mas quando eu descobri, assim, encheu os olhos, assim, eu fiquei, putz, é isso mesmo, sabe? E eu sempre apesar de dizer muito que design não é desenho, eu sempre gostei muito de desenhar, mas eu também sempre gostei muito de fazer coisas, tipo, eu fazia uns negócios de papel e fazia muito faça você mesmo. E eu acho que foram coisas que me influenciaram. Eu fiquei em dúvida, sim. Eu queria fazer. Acho que foi um grande caminho, gente. Eu queria fazer tanta coisa, sendo que eu lembro que, assim, um pouco antes do SISU, que foi por onde eu entrei, eu estava em dúvida se eu queria fazer design, arquitetura ou matemática. Inclusive, eu cheguei até mesmo a cursar matemática, porque eu só passei em design na segunda chamada. Mas foram essas matérias que eu fiquei, esses cursos que eu fiquei mais em dúvida. Em relação a custos, por onde começar? Onde investir para as primeiras matérias? Quais os materiais que não podem faltar na vida do estudante de design? Gente, não pode faltar um papel e um lápis. Isso é uma coisa assim que não pode faltar, porque onde a gente, como eu já falei, né, a gente expressa nossas ideias a melhor forma pelo desenho, apesar de que você não precisa ser o maior desenhista do mundo, mas é sempre importante a gente ter um papel e um lápis, que para mim, assim, é tudo que a gente precisa. Mas, quando a gente estuda design, a gente tem várias matérias que vão exigir muitos materiais nossos, sejam materiais relacionados a lápis e coisas, régua, escalímetro, mesa de corte. Então, são alguns utensílios de tipo desenho técnico que a gente precisa ter. Mas, assim, tudo a gente pode arranjar, fazer de outra forma para não gastar tanto dinheiro. Mas, de fato, a gente tem alguns materiais que a gente precisa investir. Tem alguns materiais que os professores pedem que são bem caros, sendo que são matérias e os alunos eles sempre conversam entre si para dividir os materiais, para não sair muito caro para todo mundo. Mas tem um papel, um lápis, uma borracha, sempre uma borracha, gente, porque a gente vai errar muito e tudo bem, e uma régua. Isso, assim, é o básico do básico. Quais habilidades um profissional desenvolve estudando História das Artes? Tá, História das Artes, a gente entende muito sobre da onde que a arte veio, por que que ela surgiu. E a gente também entende muito sobre expressão, se expressar, porque a arte ela vem muito sobre expressão, né? Então, no design, a gente utiliza dessas coisas para a gente conseguir colocar nossas ideias.
apesar de o design, ele usa muito da arte, mas eles têm propósitos diferentes. O design, ele quer solucionar um problema para um usuário. Então, a gente tem todo um processo, a gente tem toda uma ferramenta, a gente tem um pensamento técnico, e isso são coisas que distanciam a gente um pouco da arte, mas a gente bebe muito dos conteúdos deles, sim. E eu acho que são essas coisas que a gente aprende estudando História das Artes. Para saber design gráfico, tem que saber programar? Claro que não, gente. Não precisamos programar em momento nenhum. Se a gente quiser, a gente pode aprender um pouco, por exemplo, se você quer fazer. Não, tá, calma aí. A gente não precisa saber programar, mas a gente pode usar a programação em alguns momentos. Por exemplo, design digital. Se a gente quer fazer um aplicativo ou um site, a gente pode sim aprender um básico para fazer isso, mas não é nosso trabalho de fato como designer. Tem uma matéria no curso de design da UFRN que é projeto de produto 5, que é sobre design aeroespacial. Não, essa matéria, gente, desculpa. Projeto de produto 2, que é sobre design de produtos inteligentes, em que o professor ensina a gente um pouco de programação, mas não é uma coisa obrigatória para um designer saber. O nosso professor leva a gente a cargo da gente saber um pouco, né? O designer, ele precisa saber um pouco não de tudo, porque tudo é muita coisa, mas é importante que ele saiba um pouco de cada coisa, porque, enfim, a gente é muito multidisciplinar, a gente precisa saber pelo menos o básico de algumas coisas. Cá. Tu sabe dizer mais ou menos quanto ganha um designer de produto? Tá, eu não vou estar sabendo quanto que ganha um designer de produto, porque eu nunca nem trabalhei de fato nessa área, né? Porque assim, eu sou estagiária, mas de designer gráfico digital. E eu já trabalhei em projetos de design gráfico e digital, mas nunca trabalhei em produto. Principalmente porque eu ainda estou no início dos projetos de produto do curso que eu estou fazendo. Então, eu não tenho nem tanta experiência das matérias de fato, de produto, quanto também não sei muito sobre o, como é, o mercado de trabalho de design de produto. Mas eu acredito que esse tipo de designer, se você quer fazer design de produto e trabalhar tipo numa empresa grande, não tem aqui em Natal, né? Não existe uma empresa grande desse tipo de coisa. Então, tem mais disso em outros locais, em outros lugares do Brasil. Design na UFRN é integral ou em um turno? Bom, o design na UFRN é integral, mas isso não significa que você vai ter todos os dias aula de manhã e de tarde. Significa que você pode ter aula de manhã e pode ter aula de tarde. Por exemplo, no meu primeiro período, eu tive aula todos os dias da manhã e um dia de tarde. Aí tem outros que eu fui, que eram 2 dias de tarde, 4 dias de manhã. Enfim, é muito isso, mas assim, nunca é o dia todos os dias completos. Sempre vai ter algum espaço, seja de manhã ou seja de tarde. Ai, terminei as perguntas. Eu acho que é isso, então. Se eu tiver respondido tudo, se eu não tiver esquecido nada, e se eu tiver respondido. Tá, tem aqui. A partir de qual período pode começar estágios? Isso depende muito da empresa, né? Porque tem empresas que pedem que você precise estar em terceiro período, quarto período. Depende muito da empresa que fala isso. Mas, na maioria dos estágios que eu já vi, não tem essa restrição. Eu tenho uma amiga que já começou o estágio no primeiro período. Tem gente que começa mesmo no primeiro, e segundo. Como eu já falei, tem muita vaga mesmo de estágio para design. Então, acredito que essa questão de estágio é bem legal, né? Não só estágio, como projetos de extensão, o apoio técnico na universidade. Então, é bem fácil a gente tipo, conseguir estagiar ou um projeto. E o que é legal, porque o design
Ele é muito prático, mas ele também é bem teórico. É importante a gente pensar nisso, porque hoje em dia as pessoas pensam muito no prático. De fato, a gente faz muita prática, mas é muito importante a parte teórica, sim. De toda forma, é legal, né? A gente trabalhar numa empresa, entender como é que funcionam. A gente vai ver como é que muda, porque é muito diferente trabalhar em um lugar, trabalhar em outro, trabalhar num lugar uma empresa pública ou uma empresa privada, sempre muda muito. Então é legal que a gente consegue ter essas experiências em design, porque, enfim, tem muita vaga de estágio. E a gente pode começar em qualquer período. Tem algumas vagas que vão delimitar, mas são poucas que acontecem isso. Alguma coisa te assustou dentro do curso assim que você chegou? Me assustar? Bom, eu me assustei um pouco, porque as pessoas entram no curso, mesmo que design não seja só desenho, as pessoas que entram no curso sabem desenhar muito bem. E não todas, é claro, e também não tem problema. Mas isso me assustou um pouco, sim, quando eu cheguei e vi que, tipo, muita gente tinha muita noção de desenho e desenhava super bem. E aí eu fiquei, tipo, me assustou um pouco isso. Mas é o que eu falei, tudo é prática, você não precisa ser o maior, você não precisa saber super desenhar para fazer design. Então eu acho que foi o que mais me assustou mesmo. Acho que foi isso. Não me lembro de mais nada. É, acho que foi Bom, isso. o nosso tempo já acabou, até passou um pouquinho, Ai, mas desculpa. acontece. Você tá toda empolgada aí, mas queria agradecer, né, em nome de todos os componentes do MSE e também dos nossos telespectadores, aquelas, né? Mas muito obrigada por você ter disponibilizado um tempinho do seu dia, né, para falar sobre esse curso que a gente, assim, viu bem claro que você ama, né? Ai, meu Ficou Deus. bem claro isso. Então, muito obrigada. E agora a gente vai para um intervalinho e de 6h45 a gente volta com Medicina Veterinária, com a Ariane e com a Isadora. Tchau.